Kamen Rider Black Sun é uma minissérie produzida pela Toei agora no ano de 2022, que ela é uma releitura de Kamen Rider Black, um projeto que originalmente é de 1987, que foi produzido tanto como série de televisão, a 8ª série de TV da franquia Kamen Rider, como também uma história em quadrinhos, também publicada a partir de 1987, escrita e desenhada pelo Ishinomori Shoutaro, que é o criador do Kamen Rider e fazia uma releitura do conceito original do Kamen Rider de 71, mas imaginado agora num contexto da pós-modernidade da década de 1980, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal que eu comento a versão em quadrinhos de Kamen Rider Black. E Kamen Rider Black Sun está sendo muito discutido agora na internet, mas a maioria das abordagens que eu tenho visto estão me parecendo um pouco rasas, porque geralmente elas se resumem a duas coisas. O pessoal que gosta da nostalgia, que ficou muito bravo, porque estragou, não é mais o Kamen Rider Black original, e óbvio que não era o original, não era para ser nostalgia. Até tem alguns momentos nostálgicos, eu acho que é no final do 8º episódio, quando aparece o Kaijin Baleia, e o começo do episódio 10, que é descaradamente apelando para nostalgia, mas no resto da série não. Ela tenta trazer discussões a partir de uma releitura do imaginário, dos personagens e da iconografia da versão original, só que para discutir coisas do Japão atual. Não só do Japão atual, mas da história do Japão, da história política do Japão. E alguns comentários que eu vi, eles são elogiosos até, mas mesmo assim eles são um pouco problemáticos, porque eles dizem que Kamen Rider Black Sun é adulto, porque Kamen Rider Black Sun tem violência. O destaque, olha como é violento, olha como é gore, olha como tem tripa, gente decepada e desmembrada. E realmente tem gente decepada, tem tripa, tem pedaços de humanos sendo jogados para cima e para baixo. Mas a questão é que a representação da violência de forma estilizada e exagerada não necessariamente é algo adulto. Se a gente pensar nos filmes slasher, por exemplo. Sexta-feira 13, e eu gosto bastante de Sexta-feira 13, eu acho muito divertido. Mas Sexta-feira 13, ele apela para a violência, para essa violência estilizada e exagerada, e nisso não é adulto, ao contrário. O Sexta-feira 13 sabe que violência exagerada e estilizada é algo adolescente. E Sexta-feira 13 é justamente pensado apelando nessa adolescência da banalização e da estilização da violência. Então não é porque algo tem muita representação de violência que aquilo necessariamente é adulto. Às vezes até o contrário. O que faz ser algo adulto nesse sentido é como a violência que é mostrada é discutida. E muita gente me parece que foi no Black Sun procurando encontrar um Kamen Rider Amazons. O Black Sun ele tem sim momentos de violência, mas geralmente essa violência elas são pontuais. Assim, eu acho que o momento mais exagerado mesmo é no primeiro episódio. Ali no primeiro episódio tem uma ênfase em mostrar, olha só como isso vai ter cenas de violência exagerada. Mas no resto da série, quando elas acontecem, elas são em momentos pontuais que estão relacionados à história e o que está acontecendo. Já em Kamen Rider Amazons tem sim muito mais cenas de violência, porque a violência em Kamen Rider Amazons ela faz parte da narrativa, ela tá ali para desenvolver uma questão da história. Um dos temas de Kamen Rider Amazons é o choque entre civilização, civilidade e selvageria. É o quanto os humanos ainda são animais. Então as cenas de violência têm um propósito lá. E muita gente parece que foi procurando em Black Sun essa violência e alguns acharam, olha só, Black Sun é bom porque tem algumas cenas de violência que parecem Kamen Rider Amazons. Ou então os comentários, Black Sun é ruim porque para uma série de ação ela é muito parada e chata. Só que talvez Kamen Rider Black Sun não seja uma série de ação e violência. Tem momentos de ação e violência, mas o núcleo dela é outra coisa. Então uma das questões para não se frustrar com Kamen Rider Black Sun é não ir em Black Sun esperando outro Kamen Rider Amazons. E sobre o que é Kamen Rider Black Sun? Ele parte de alguns conceitos que são os mesmos da versão original, das versões originais, né? Porque tinha a série de TV e a versão em quadrinhos que eram desenvolvidas de formas diferentes, mas simultaneamente. E em Kamen Rider Black Sun, alguns elementos são os elementos originais, mas desenvolvidos de formas diferentes. Então aqui a gente também tem o Minami Kotaro e o Akitsuki Noboriko, que eram amigos bem próximos, quase irmãos, e os dois aqui também são transformados em Kaijin contra a vontade deles e com participação dos seus pais. Só que nessa versão, eles foram transformados em Kaijin quando eles ainda eram crianças. E a narrativa se alterna tanto para a juventude deles, que aconteceu ali especificamente no ano de 1972, e para o presente, em que o Kotaro é mostrado como um homem mais velho, já desiludido com a vida. E uma diferença significativa aqui é que os Kaijin são mostrados aqui como algo que existe, que é de conhecimento público. E o primeiro episódio começa justamente com um confronto entre uma manifestação de Kaijin e simpatizantes dos Kaijin pedindo direitos civis e tratamentos iguais para os Kaijin, em choque com uma manifestação de ultraconservadores que não só são contra o reconhecimento de direitos civis dos Kaijins, mas pedem a morte, a execução, a expulsão dos Kaijins do Japão. E nesse conflito que é mostrado no primeiro episódio, a gente já tem uma noção de que a série ela vai trazer muita discussão política. Não só política atual,
como ela vai trazer vários pontos da história política do Japão. A discussão sobre a história política do Japão, ela está presente a série toda. Inclusive é uma das autocríticas ao Japão mais fortes que eu já vi em um tokusatsu, acho que desde o Godzilla Mothra King Ghidorah de 2001. Já nesse começo da série a gente vai ter uma noção de como essa questão vai ser abordada, porque desse choque entre as duas manifestações vai acontecer um tumulto, a polícia vai ter que intervir e a polícia vai ser violenta, ela vai dar tiro e vai descer o cacete em todo mundo. E já nessas primeiras cenas a gente vê como a polícia não só ela é racista, como é uma polícia que ela parece que é despreparada e que ela não tem muita opinião. A polícia que vai aparecer na série como uma instituição que ela tá ali para defender o status quo. Nesse primeiro momento, a polícia vai usar violência abusiva e desnecessária para conter manifestantes kaijins que nem são tão perigosos, mas em outros momentos, mais adiante na série, quando a polícia é chamada para intervir, ela não faz muita diferença. Se ela tiver que matar os kaijins, se ela tiver que matar os humanos, ela simplesmente entra e mata todo mundo para garantir a manutenção do status quo e o poder de uma elite que está dominando e controla essas instituições. Então a polícia vai ser mostrada ao longo da série sempre como um instrumento do sistema, que às vezes é racista, mas às vezes ela não é racista no sentido ruim, no sentido de que ela usa a violência desproporcional e exagerada contra todo mundo sem pensar muito a respeito do que está fazendo. E para entender um pouco dessa questão política, que é muito forte nessa série, vale a pena lembrar de uma coisa que eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Kamen Rider original de 1971, que o Kamen Rider original ele foi criado dentro de um contexto político, que é ali intrínseco à franquia. Se a gente parar para pensar, os vilões do Kamen Rider original, a Shocker, nos primeiros episódios da série, eles explicam que a Shocker é uma organização que atua mundialmente, que ela se infiltra em várias instituições e que ela foi criada por cientistas nazistas que escaparam da Alemanha depois do fim da guerra. E o imaginário da Shocker, ele tá cheio de iconografias, elementos e conceitos nazistas. O brasão da Shocker é uma águia que remete à águia do brasão nazista. Inclusive no Kamen Rider The First, a releitura do Kamen Rider original feita em 2005, para não deixar dúvida, no brasão da Shocker, além da águia inspirada na águia nazista, tem um S de Shocker, que é o S da SS nazista. A saudação que os soldados da Shocker fazem é a saudação nazista. Vários integrantes da Shocker usam uniformes que remetem aos uniformes dos nazistas. Tem episódios da série em que eles vão atrás de um tesouro escondido por nazistas. Tem episódios que eles decidem usar uma arma que eles desenvolveram para os nazistas, mas não deu tempo de ser utilizada antes da guerra acabar. No Kamen Rider X tem o Hito de Hitler, um kaijin que é metade Estrela do Mar e metade Adolf Hitler. Então a questão da Shocker, os vilões originais do Kamen Rider estarem associados ao nazismo, é algo que é descarado na série. E na versão em quadrinhos de 1978, que o Shinomori fez uma releitura do Kamen Rider original, que eu também comentei já no vídeo que eu falei sobre os Kamen Riders perdidos, o Shinomori mastiga ainda mais isso. A Shocker é fundada por um cientista nazista alemão que estava na América do Sul. Um japonês se alia com ele, esperando que juntos eles vão desenvolver o Japão e o Japão vai voltar a ser aquela superpotência militar. E chega um momento que o alemão passa a perna dele porque fala que ele só estava usando o Japão e que jamais compartilharia o poder com uma raça inferior que era dos japoneses. E o Kamen Rider original ele foi feito em 1971, que era um momento de muita discussão política no Japão. Na época, quem estava no governo era o Partido Liberal Democrata, que é um partido conservador, que foi inclusive fundado por vários militares que fizeram parte do governo do japonês durante a Segunda Guerra Mundial e que se aliaram à Alemanha nazista. Na época existiam várias manifestações por direitos civis, manifestações pedindo regularização de questões ambientais, né, porque foi ali nos anos 70 que aconteceu todas as manifestações populares reclamando de questões de poluição, que levou a, na década de 1980 a se estabelecer as legislações ambientais. No Japão, ali do começo dos anos 70, tinha muito forte a questão dos movimentos feministas japoneses, que estavam ali pleiteando as causas de tratamentos iguais para as mulheres, e tinha a questão militar, porque o governo da época ele planejava fazer uma alteração constitucional, porque a Constituição japonesa, pós-guerra, ela não permite que o Japão tenha forças armadas, exércitos. O Japão pode ter militares, mas eles são uma força de autodefesa, eles só podem atuar dentro de território japonês. E na época queria-se fazer uma mudança na Constituição para o Japão poder voltar a ter exércitos, e muitos conservadores falavam que o Japão devia retomar uma postura bélica e de interferir nas nações vizinhas ali na Ásia. E isso assustava muita gente. O medo do Japão ficar louco e voltar numa onda militarista que levou o Japão para a Segunda Guerra Mundial. E além disso, o governo apoiava os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Na época, Okinawa ainda estava sob controle dos Estados Unidos, né? No pós-guerra, os Estados Unidos assumiu o controle do Japão todo.
Ali nos anos 50 eles devolveram o controle da maior parte dos territórios, mas continuaram com Okinawa, e só na metade dos anos 70 que eles devolveram a administração da maior parte do território de Okinawa, mas continuaram com uma base militar dos Estados Unidos dentro de Okinawa. E essa base militar, que ficava dentro de Okinawa, que era controlada pelos americanos, era usado como ponto estratégico para logística e reabastecimento do aparato de guerra dos Estados Unidos, que era usado na Guerra do Vietnã. E o governo japonês declarava apoio aos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, por tudo isso, foi um momento do Japão que houve muitas manifestações públicas. As pessoas saíam em passeatas, faziam manifestações, pedindo reconhecimento de direitos, criação de legislação ambiental e que o Japão não voltasse a se tornar um país militar e que fosse para a guerra. E a resposta do governo na época para essas manifestações era mandar a polícia dar porrada em todo mundo. A polícia entrava e descia o cacete, usava violência, de vez em quando pessoas morriam, eram gravemente feridas. E no Kamen Rider original, o Ishinomori vai falar sobre esse contexto todo, tanto que ele vai mostrar as passeatas por questões ambientais, mas vai ter toda a discussão da Shocker como aquela instituição que está ali transformando pessoas em armas, ela está atuando com uma função militar, e quando os Kamen Riders confrontam o grande líder da Shocker, ele fala que ele está naquela posição porque o governo japonês apoiou ele. Inclusive tem até uma caricatura do primeiro-ministro japonês da época, que era integrante do Partido Liberal Democrata, que é esse partido japonês conservador. Então o Ishinomori estava tratando ali não só desse passado japonês totalitarista, que era militar, que invadiu outros países, que se aliou aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, como estava dizendo, olha só, esses caras, eles não foram embora. O Japão mudou formalmente, mas esses caras, eles estão ocupando ainda posições de poder, eles estão ainda infiltrados no governo. E eles estão tentando fazer com que o Japão volte a ser uma potência militar, isso é um perigo. Então o Kamen Rider original de 1971 está essencialmente ligado a esse contexto político do Japão de 1971. Por isso que na série, quando vai mostrar a juventude dos personagens, vai mostrar eles em 1972, justamente inseridos nesses contextos, desses movimentos por direitos que aconteciam no Japão naquele período. Só que o que Kamen Rider Black Sun faz é inserir a pauta dos direitos dos Kaijin nesse contexto. Mas antes de falar da questão Kaijin, vale a pena também pensar em como os vilões do Kamen Rider Black foram representados. A Gorgon original, dá pra se entender ela a partir de Você Viu o Kamen Rider, que é um projeto que o Ishinomori pensou para um Kamen Rider de 1986, que acabou sendo um pouco modificado até virar o Kamen Rider Black. Eu comentei sobre Você Viu o Kamen Rider também no vídeo dos Kamen Riders perdidos. E lá o Ishinomori, ele associa os vilões, que deveriam ser a Gorgon, como uma organização secreta, um círculo interno secreto dentro da maçonaria. Então os Gorgons são pensados algo como parecido com os Illuminati, uma sociedade secreta dentro de uma outra sociedade semi-secreta. Então sujeitos que eles se infiltram em várias instituições, em várias organizações, e se protegem e se ajudam para cumprir objetivos comuns. Mas não só a Gorgon é pensada como uma sociedade secreta, mas também vinculado com uma questão de horror cósmico. A Gorgon é uma sociedade secreta muito antiga que existe talvez há mais tempo que a humanidade. E eles usam uma ciência que é tão antiga e tão misteriosa que às vezes parece um pouco com magia. Então a Gorgon é um mal ancestral que está ali infiltrado na humanidade há vários e vários milênios. Então tem um tanto de horror cósmico ali no imaginário da Gorgon. E a Gorgon tem o Rei da Criação, que é esse líder da Gorgon, que é explicado que para a Gorgon existir, se manter, sobreviver, precisa haver um rei. E o rei, depois de milhares de anos, ele está envelhecendo, está morrendo, e eles precisam escolher um substituto. Então na versão original, o Nobuhiko e o Kotaro são transformados em Kaijin para eles disputarem entre eles qual é o mais apto, e o mais apto substitui o rei que está morrendo e se tornar o novo Rei da Criação. Só que nenhuma das versões, tanto na versão em história em quadrinhos como na versão da série, explica como o Rei Gorgon faz para manter os Gorgons vivos pela eternidade, que é uma coisa que Black Sun vai discutir. Mas também vale a gente pensar como a ideia de Kaijin aqui é pensada nessa série. O Kaijin é uma variação do Kaiju. Em Kaiju, Kai significa algo que foi modificado, que foi alterado, que é diferente, que é único. Em alguns conceitos, Kai pode ser até sobrenatural. E o Ju é uma fera, um animal selvagem, um animal que não foi domesticado. Então o Kaiju é um animal que sofreu algum tipo de modificação, que ele ficou diferente do resto da espécie dele, e ele não tem exatamente um lugar no ecossistema. Ele é um único de sua espécie, um único de seu tipo. O Kaijin, ele substitui o Ju por fera, por Jin, que é pessoa. Então o Kaijin é uma pessoa que sofreu algum tipo de modificação ao ponto de ela deixar de ser humana e virar uma outra coisa que ainda tem resquícios de ter sido uma pessoa, de ter sido um humano, mas ele não é mais exatamente um humano. Ele se tornou um único de sua espécie, uma pessoa que é diferente de todas as outras pessoas e que talvez não se encaixe mais naquele ambiente natural das pessoas.
pessoas. Mas o conceito de Kaijin utilizado aqui em Black Sun parece menos o conceito de Kaijin que o Ishinomori usava nos Kamen Riders e mais como ele tratava a questão dos Kaijins anterior aos Kamen Riders, nos anos 60 e antes. Porque a partir de Kamen Rider, o Ishinomori faz uma diferenciação que ela é um tanto moral, porque se a gente parar a pensar, o Hongo Takeshi, ele passou por um procedimento que é o mesmo que os outros Kaijins da Shocker passaram. Só que os outros membros da Shocker, os Kaijins da Shocker, eles são Kaijin, e o Hongo Takeshi, quando vira o Kamen Rider, ele é um Kaizo Ningen. Kaizo Ningen é ninguém é humano, e Kaizo é modificado artificialmente. Então Kaizo Ningen é um humano modificado artificialmente. Enquanto os outros são Kaijin, pessoas modificadas, pessoas estranhas. Então tem uma diferenciação moral em como o Ishinomori passa a usar ali a partir do começo dos anos 70 entre o Kaizo Ningen e o Kaijin, porque o procedimento que eles passam é o mesmo. Materialmente eles são a mesma coisa. Mas o que diferencia um Kaizo Ningen de um Kaijin é que ambos foram transformados para serem armas, foram pessoas que tiveram sua humanidade retirada delas para se tornar objetos que são usados por instituições controladas pela elite para atuarem como ferramentas, como armas, para morrer numa guerra que não é deles. A diferença é que os outros membros da Shocker, eles se aceitam como armas. Então eles são Kaijin. E aqueles que não se aceitam como armas, que ainda se reconhecem como sujeitos e que se voltam contra essas instituições, são Kaizo Ningen. Então uma diferenciação moral que o Ishinomori acaba fazendo, que inclusive no Skullman, na versão de 2006, na animação e na versão em quadrinhos do Meimo, essa questão do Kaijin como uma questão moral ali é bem definida, inclusive usando Nietzsche. O Skullman levanta a ideia de que se os Kaijins eles são uma nova forma de vida, e se eles são uma forma de vida superior aos humanos, então eles não deveriam se limitar às questões morais humanas, porque o que os humanos definem como moral, o que os humanos definem como certo e errado, é uma definição inferior. Então os Kaijins devem se libertar dos limites morais humanos e criar sua própria moral. Os Kaijins teriam liberdade de dizer o que é certo e o que é errado, e a decisão deles vale mais do que a dos humanos, porque eles são uma forma de vida superior. E essa ideia do Kaijin como uma forma de vida superior está associada a todas as questões da eugenia, do racismo, do totalitarismo ali da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto do totalitarismo nazista como da versão japonesa disso. Aquelas crenças ali do Japão dos anos 30, 40 de que os japoneses eram uma raça superior, que eles deveriam liderar e comandar toda a Ásia. Mas em Kamen Rider Black Sun, os Kaijins eles estão inseridos na sociedade, em atividades cotidianas. Eles são pessoas normais que são Kaijin. E no começo da série não se sabe explicar de onde vieram os Kaijins. Isso remete a uma ideia de Kaijin do Ishinomori antes dos anos 70. Se a gente pegar obras dele como Mutante Sabu ou o próprio Kaijin Dome, Aliança Kaijin, ela vai mostrar os Kaijins como esses sujeitos que eles estão inseridos na sociedade. No Kaijin Dome, que eu tenho aqui, Kaijin Dome, a Aliança Kaijin é a história de três crianças, três guris, que eles descobrem que eles são Kaijins, eles têm habilidades, e eles passam a ser perseguidos por várias instituições que querem usar eles como arma. Em Mutante Sabu, o protagonista, o Sabu, ele também é um Kaijin, ele tem poderes psíquicos e ele atua como um detetive. E depois, numa sequência em Nazumen, ele acaba se transformando num monstro borboleta. Então, nessas obras anteriores, o Ishinomori vai usar a questão do Kaijin justamente para discutir racismo, que é uma coisa que ele já fazia em Cyborg 009, que é a principal obra do Ishinomori. E no Cyborg 009, os protagonistas, eles são todas pessoas excluídas de alguma forma. E o personagem principal, que é o 009, ele é um mestiço, meio estadunidense, meio japonês. E por ser meio estadunidense, meio japonês, ele acaba sofrendo de racismo dos dois lados, tanto quando ele está com os japoneses, como quando ele está no meio das pessoas dos Estados Unidos, porque ele não tem um lugar que é dele. Ele é visto como estranho pelos dois lados. E o Ishinomori usava toda essa questão para discutir o racismo, tanto o racismo japonês com estrangeiros, que iam para o Japão, não só com estrangeiros, como também com outros japoneses, né? Se a gente pensar nos Ainu, que são os descendentes dos Jomon, os primeiros habitantes do Japão, que acabaram sendo praticamente expulsos para o norte do Japão e tiveram restrições de seus direitos por vários séculos, que eu comentei sobre isso no vídeo do Mugen no Junin. Ou então os Burakumin. Burakumin é um termo por uma casta não oficial que foi meio que definido ali no Japão da Era Meiji para definir todas as subcastas do período Edo. Os Renin, os Zeta, os Ainu, todas as pessoas que não faziam parte de uma das castas sociais que eram considerados cidadãos, na Era Meiji disseram, olha só, não existe mais classe social, mas vocês vão todos ser chamados de Burakumin. E acabam sofrendo preconceitos.
Então tem todo um racismo interno no Japão, que era bastante forte, que é uma coisa que vai aparecer bastante na série, né? Aquelas passeatas de pessoas organizadas saindo com placas, mandando os kaijins irem embora do Japão, dizendo que os kaijins roubam empregos, que os kaijins são sujos, que eles poluem o Japão. Então toda uma xenofobia racista que existe de fato no Japão até hoje, inclusive no final da série, depois de toda a discussão racial envolvendo os protestos a favor e contra os kaijin, no final da série a gente tem um protesto que é muito parecido com esse protesto contra os direitos do kaijin, só que era mandando o governo expulsar estrangeiros. E são pautas que realmente existem ultraconservadores no Japão que exigem isso, que querem que o Japão expulse todos os estrangeiros porque os estrangeiros são inferiores e estão lá estragando o Japão. Então essas pautas xenofóbicas e racistas existem de fato. E quando a série pega e faz toda essa discussão colocando kaijins e no final mostra, olha só, a mesma manifestação, só que falando sobre estrangeiros, mostra, cara, como isso é ridículo, como isso é absurdo, como isso é racismo puro. Então a questão racial, ela tá presente na série toda, mas ela tá presente porque ela resgata elementos que eram importantes para o Ishinomori e que o Ishinomori discutia. Tanto essa questão do racismo dentro do Japão, o racismo cometido por japoneses contra estrangeiros e contra japoneses, mas também o racismo que os japoneses sofriam. Porque vários historiadores apontam como uma das pautas que foi usada como motivação para o governo militar japonês era de que os japoneses sofriam racismo quando estavam fora do Japão. O Japão da era Meiji fez todo um esforço para adquirir vários comportamentos que eram típicos das potências ocidentais, porque eles queriam mostrar que eles eram também um país civilizado. E eles queriam ser vistos como iguais em relação às potências ocidentais, mas mesmo depois de todo o processo do Japão de se industrializar, de se organizar como um Estado no formato de um Estado ocidental, de ter um exército como um exército ocidental, de derrotar a Rússia numa guerra, foi a primeira nação asiática a derrotar uma potência europeia em guerra, os japoneses queriam ser tratados como iguais. Os japoneses, inclusive, se posicionaram contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e daí quando chegou ali no contexto da Liga das Nações, que foi uma primeira tentativa de criar uma organização parecida com o que hoje é a ONU, o Japão não foi tratado como igual. Inclusive o Japão foi o país que fez esforço para se criar tratados internacionais contra o racismo. E quando ele apresentou essas propostas na Liga das Nações, os Estados Unidos foi contra. Os Estados Unidos foi contra a proposta japonesa de se criar leis internacionais que acabassem com o racismo. E quando os japoneses iam para os Estados Unidos, eles sofriam racismo, porque já tinha todo o histórico de racismo contra os chineses nos Estados Unidos. Quando os japoneses entravam lá, eles eram tratados como outros chineses e toda aquela prática racista que caía sobre os chineses caía em cima deles também. Então essas pautas das questões raciais estão lá presentes na série, porque estavam presentes em vários dos trabalhos do Ishinomori, como também uma das pautas é essa volta do ultraconservadorismo, que na verdade a série vai dizer, olha só, não é uma volta, eles sempre estiveram aqui. E isso está associado com outras questões políticas que são discutidas na série. Black Sun, quando ele fala dos kaijins, ele vai trazer uma mistura dos dois conceitos de kaijin. Primeiro que tem toda uma mitologia sobre os kaijins na série, que é inspirada no Kamen Rider Black original, a ideia de que os kaijins eles estão na Terra há milhares de anos, de que talvez eles sejam mais antigos que a humanidade, inclusive eles têm o próprio rei deles, mas ao longo da série a gente descobre que não, os kaijins eles não estão aí há tanto tempo, os kaijins eles foram criados como armas biológicas, que nos remete de novo à questão da Shocker e do Kamen Rider original. São sujeitos que foram manipulados para deixarem de ser sujeitos e se tornarem objetos que vão ser usados como um instrumento militar pelo governo. E é nesse ponto que vem a crítica política mais forte presente da série. Primeiro que aqui os Gorgon, eles não são uma seita antiga milenar. Aqueles eram um grupo de jovens rebeldes que brigavam pelos direitos civis dos kaijins durante a década de 1970. E eles fizeram acordos com o primeiro-ministro, fizeram acordos à força, né, porque eles sequestram o neto do primeiro-ministro para obrigar o primeiro-ministro a fazer um acordo com eles e reconhecer direitos de kaijins. Só que o primeiro-ministro ele reconhece, mas não nos termos que os Gorgon queriam. O primeiro-ministro reconhece nos termos dele. E durante essa negociação, o primeiro-ministro de 1972, ele fala que tá, vai fazer esse acordo com eles, só que eles têm que deixar de ser rebeldes, eles têm que se transformar num partido político. A ideia de que, olha só, nós vamos aceitar vocês dentro do esquema, só que vocês vão entrar no esquema sob as nossas condições e vocês vão ter que se submeter ao esquema. Então, os Gorgon, para eles conseguir algum direito para os kaijins, eles têm que fazer parte do jogo sujo do governo e se transformar num partido político. Então, os Gorgon aqui eles vão ser mostrados como um partido político, mas ao mesmo tempo ainda com esse imaginário dos Illuminati da maçonaria. Dentro do partido político tem um círculo interno que manipula o partido para o interesse desse círculo. Então, ao mesmo tempo que reimagina os Gorgon como essa instituição política dentro de um sistema político corrupto, ele ainda mantém
tem esse imaginário de sociedade secreta que estava com os Gorgons originais. E que também não é algo totalmente novo, porque na série do Kamen Rider Black de 1987 tem um episódio, que eu acho que é o episódio 38, em que os Gorgon criam de fato um partido político para se infiltrar no governo. Então essa questão do Gorgon como partido político não é algo totalmente novo, é uma releitura de um elemento que estava presente na série original. Mas a crítica mais pesada aqui é em relação ao Donami, que é o primeiro-ministro nos dias atuais, e que era o neto do primeiro-ministro de 1972. Assim, ele é um sujeito horrível, porque ele é um cara que está ali no governo. Quando ele fala em público, ele se esforça para parecer um cara cordial, um cara simpático, só que quando ele está no privado, a gente vê que ele é uma pessoa horrível. Primeiro que ele é um sujeito ultraconservador, ele mantém ali aquele acordo com os Gorgon de reconhecer o direito dos Kaijins, mas nem de todos os Kaijins, então existe uma tensão social entre os humanos e os Kaijin. Tem vários Kaijins que fazem parte do Gorgon, que fazem parte de instituições do poder, eles estão ali trabalhando junto com o primeiro-ministro, mas eles estão trabalhando não pelo bem de todos os Kaijins, eles estão trabalhando pelo bem de uma elite, de um grupo específico dos Kaijins, ao custo do sacrifício de outros, enquanto o primeiro-ministro faz a mesma coisa. Ele está trabalhando em benefício de uma elite humana do Japão, enquanto ele está sacrificando o resto. E a questão é que eles têm o rei da criação, que é o rei Gorgon ali junto com eles, o primeiro-ministro que administra o rei em vez dos Gorgon, e o rei da criação, ele produz um líquido que tem habilidades regenerativas, que quando processado utilizando carne humana, ele produz um alimento que regenera e dá juventude eterna aos Kaijin. Então tem uma elite de Kaijins que está trabalhando ali com o governo. Esse governo, ele deixa os Gorgons utilizarem humanos que eles consideram socialmente relevantes como matéria-prima para produzir o Heaven, para produzir esse alimento que vai dar vida eterna para esses Kaijins específicos, porque nem todos os Kaijins vão ter acesso a isso, é só a elite dos Kaijins, só a elite da Gorgon. Enquanto isso, a Gorgon permite que o governo use alguns Kaijins como arma de guerra ou para vender no mercado negro de pessoas, como escravos. Então são duas elites, uma elite humana e uma elite Kaijin, trabalhando junto em benefício da própria elite, e a grande população, de fato, tanto humana quanto Kaijin, esses grupos de elite, eles não estão dando muita atenção para esses caras. Deixa esses caras se matarem nessa tensão racial. Desde que essas duas elites, a humana e a Kaijin, consigam sobreviver nesse contexto. E a questão mais pesada aqui é que o Japão, atualmente, o Japão quase todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi governado por primeiros ministros do Partido Liberal Democrata, que é esse partido ultraconservador que era o governo na época do Kamen Rider original. E o Donami, ele é claramente aqui uma paródia do Abe Shinzo. O Abe, ele é um membro do Partido Liberal Democrata, que ele foi primeiro-ministro entre 2006 e 2007, e depois ele foi primeiro-ministro de novo de 2012 até 2020. E o Abe, ele era um ultraconservador populista. Então ele era um cara que sabia falar bem em público, mas que ao mesmo tempo estava apoiando os Estados Unidos em várias ações armadas que os Estados Unidos faziam em outros países. Ele era um cara que ele queria mudar a Constituição para o Japão poder voltar a ter exércitos. Então ele estava trabalhando ali para transformar o Japão de novo numa potência bélica. Então o Donami, ele é mostrado como uma caricatura do Abe, que inclusive deve ter provocado algumas insatisfações do Japão, porque o Abe ele foi assassinado esse ano, agora em 2022. E quando o Abe foi assassinado, a série já estava pronta, filmada. Então deve ter causado algum constrangimento apresentar essa série, que faz uma crítica direta com essa caricatura de um primeiro-ministro que existiu de verdade e que morreu tão recentemente. Mas o Abe era de fato esse cara conservador, esse cara que era do Partido Liberal Democrata, mas mais do que isso, o Donami na série, ele é mostrado como neto de um primeiro-ministro anterior. E no decorrer da série, a gente descobre que os Kaijin, eles não existem na Terra há milhares de anos como os mitos Kaijins falam. Eles foram criados artificialmente para ser usados como arma durante a Segunda Guerra Mundial. E o Donami de 2022, o avô dele, que era o primeiro-ministro em 1972, ele era um dos cabeças nesse projeto durante a Segunda Guerra Mundial que fazia manipulações com pessoas para transformar elas em armas. Então tem uma questão aqui, que o primeiro-ministro ultraconservador e elitista do presente, que é uma referência ao Abe, o avô dele também foi primeiro-ministro e foi um militar que fez manipulações com pessoas para transformar essas pessoas em arma, que acabou criando os Kaijin. E a questão aqui é que o avô do Abe também foi um primeiro-ministro. O avô do Abe se chamava Kishi Nobusuke. E o Kishi, ele foi primeiro-ministro em 1957 até 1960. Só que antes disso ele foi um militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ocupou parte do território da China e alguns militares insatisfeitos fizeram um atentado à bomba numa ferrovia do próprio exército japonês e colocou a culpa nos chineses para usar como motivação para ocupar a China. Então durante os anos 30 e 40, o Japão ocupou a
Manchúria, que é o nordeste da China, e batizou como Manchaco, que era um tipo de colônia japonesa dentro da China. E o avô do Abe, o Kishi, ele foi enviado para ser o governador de Manchaco. Então o Kishi chegou lá e ele estabeleceu todas as políticas de como os militares iam administrar a Manchúria. E eram políticas de violência. Tipo, os chineses, eles eram tratados como se não fossem pessoas. Eles eram escravizados. Era muito parecido com o que acontecia também na Coreia naquele tempo. Era uma violência absurda, que não reconhecia a população chinesa ter direitos básicos. Era muita violência. O Kishi foi o responsável por implantar esse governo no Manchaco. Foi ele que criou as diretrizes e as normas de como o exército deveriam administrar aquela região ali do nordeste da China e da Coreia. Depois disso, ele voltou para o Japão nos anos 40, ocupou vários cargos de secretaria e de ministérios e foi um dos sujeitos que assinou a declaração de guerra contra os Estados Unidos. O Kishi, enquanto ele governava a Manchúria, ocupada militarmente pelo Japão, ele foi o cara responsável pela construção de uma instalação que, depois de 1941, se tornou conhecida como Unidade 731. A Unidade 731 era uma unidade de pesquisa que fazia experimento com humanos. Eles capturavam chineses, em sua maioria eram chineses, coreanos e soviéticos, e muitos prisioneiros de guerra de outras nações inimigas. E eles usavam essas pessoas para fazer experimentos com pessoas vivas. Os experimentos que faziam com as pessoas envolviam, por exemplo, contaminar eles com doenças e deixarem eles morrer da doença para estudar como é que era o desenvolvimento dessas doenças. Amputar as pessoas vivas, retirar órgãos das pessoas enquanto elas estavam vivas, fazer transplantes de órgãos com pessoas, congelar membros das pessoas com elas vivas, ou queimar com fogo, queimar com ácido, fazer transplantes de órgãos humanos, fazer transplante com órgãos de animais, substituir o sangue das pessoas por sangue de animais. E vocês notaram que na série, sempre quando estão fazendo experimento para transformar as pessoas em Kaijin, nenhuma dessas pessoas parece anestesiada, parece que elas estão acordadas e lúcidas com o ventre aberto enquanto estão inserindo aquelas pedras para transformar eles em Kaijin. Pois então, a Unidade 731 fazia todos os experimentos com as pessoas sem anestesia, porque eles consideravam que a anestesia podia prejudicar a leitura de como eram as reações daqueles experimentos. Então imagina uma pessoa viva, acordada, tendo seu corpo aberto e retirado seus órgãos, ter órgãos de animais implantados dentro dela, ter os braços congelados e depois esmagados com marreta, ter ácido despejado em cima delas. A Unidade 731 era isso, era um campo de experiência humana que existia na Manchúria, que foi construída por determinação do Kishi, que era o avô do Abe, que depois foi primeiro-ministro mais recentemente no Japão. E a série ela vai mostrar isso. O Donami, ele é um político ultraconservador, populista, e o avô dele era um político ultraconservador, populista, militar, que determinou a criação de um projeto para fazer experimentos com humanos. E a questão é que o Kishi, depois da guerra, ele foi preso pelos militares dos Estados Unidos por crimes de guerra, crime contra direitos humanos, tortura e as coisas mais terríveis possíveis. Só que os militares estadunidenses que ocupavam o Japão, eles deram anistia pro Kishi, porque na época eles estavam com medo de que o Partido Socialista Japonês estava crescendo muito e eles prometeram anistia ao Kishi se ele ajudasse a combater o Partido Socialista Japonês. E não só o Kishi, todos os cientistas japoneses que participaram da Unidade 731, eles ganharam anistia se eles compartilhassem os dados das pesquisas deles com o exército dos Estados Unidos. Então esses caras tudo saíram impune. E o Kishi, mais do que isso, ele fez esse acordo com os militares dos Estados Unidos e ele foi um dos fundadores do Partido Liberal Democrata, que é o partido ultraconservador japonês, que governava o Japão em 1971, quando Ishinomori fez o Kamen Rider original para fazer uma crítica ao partido, e que governou o Japão a maior parte do Japão pós-guerra e que governa o Japão até hoje. Então, quando no Black Sun eles estão falando ali sobre o Domé de 1922, o avô dele, que também foi primeiro-ministro, e que era um militar que fez experiências de guerra, e que esses caras estão governando o Japão até hoje, a série está falando justamente do Japão atual, do Partido Liberal Democrata, esse partido ultraconservador, que ele foi fundado pelos militares que apoiaram o nazismo e o totalitarismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial, os caras que faziam experimentos com pessoas. Esses caras, eles fundaram um partido, e esse partido governa o Japão até hoje, e os netos deles governam o Japão. Então não houve uma mudança de fato no Japão. A elite japonesa ainda é a mesma. Os netos dessa elite que governava o Japão nos anos 30 e 40 estão governando o Japão no presente. E os interesses deles são os mesmos. Criar armas para transformar o Japão numa potência de guerra, para voltar à glória que o Japão teve durante a década de 30 e 40 como um Japão potência militar. Então quando a série está mostrando ali aqueles experimentos humanos sendo feitos nas pessoas sem anestesia,
pelas instituições que estão atuando junto com o governo, aquilo aconteceu de fato. Na unidade 731, mais de 250 mil pessoas morreram sendo usadas como cobaias de experimento. Inclusive tinham outras instalações menores ainda, que também faziam esse tipo de experimento. Então o número total de pessoas que foram usadas como cobaias são maior do que isso. É mais de 250 mil pessoas. E esses caras estão governando o Japão até hoje. E isso é uma coisa que a série mostra muito, porque depois de todo o arco do Donami, depois que ele morre, depois de que toda a cúpula dos Gorgon é destruída, o que acontece? O cara que era o secretário dele assume a posição de primeiro-ministro, o cara que era humilhado pelo Donami o tempo todo, e quando ele assume aquela posição, o que ele faz? Ele fala de novo em transformar o Japão numa grande potência militar, ou seja, trocou o cara, trocou a pessoa, mas a instituição que está ali é a mesma, o partido é o mesmo. O rosto saiu, entrou outro rosto, mas as ideias que são defendidas ali são as mesmas do Japão de 1930 e do Japão de 1940. Inclusive, no final, a Bichun é mostrada como ela ainda faz parte do governo, ela ainda está ali atrás do novo primeiro-ministro. Então esses sujeitos que eram os militares que governavam o Japão na Segunda Guerra Mundial, eles fundaram o Partido Liberal Democrata e depois que eles se aposentaram, eles continuaram agindo nas sombras e manipulando os filhos e netos deles, que são os políticos e que são votados atualmente. Então não dá pra dizer que não tem política em Kamen Rider Black Sun, porque ele é todo construído como uma autocrítica à história política japonesa. Outro ponto que também remete muito à história política japonesa é como o rei da criação Gorgon é tratado. Porque o rei da criação, ele é o soberano Gorgon, mas na prática, diferente da série original, em que o rei da criação ele tinha poder de fato, ele era o cara que comandava os Gorgon, aqui ele é tratado de um jeito diferente, que parece muito mais com o do imperador japonês. Porque historicamente, o imaginário do imperador japonês, ele foi construído como aquele sujeito que era o proprietário da maior parte das terras do Japão, ele era o descendente dos principais deuses do shintoísmo. O imperador, ele era o chefe da burocracia estatal japonesa, e depois que o budismo foi implementado no Japão, ele se tornou o chefe da burocracia da religião budista. Então ele era um sujeito que ele unificava a posição mais alta de várias instituições. Então se o sujeito ele acreditasse em alguma coisa, se ele acreditasse ou no shintoísmo, se ele acreditasse na legislação, se ele acreditasse no Estado, se ele acreditasse no budismo, se ele acreditasse nos pactos de vassalagem e suzerania, o imperador japonês ele era a figura principal de poder em todas essas instituições. Então, se o sujeito acreditasse numa delas, ele teria que estar submetido ao poder imperial. Isso fez com que as disputas políticas no Japão, elas não eram sobre tomar o trono, sobre tomar o cargo do imperador, porque se alguém tomasse o cargo do imperador, logo ele seria tratado como alguém legítimo, porque ele não ia estar nessa posição de todas essas instituições. Que é uma coisa que aconteceu durante o período Muromachi, quando os shoguns Ashikaga tentaram derrubar o imperador e botar outro no lugar, e foi no momento que teve duas cortes japonesas, e muita gente não reconhecia os shoguns Ashikaga porque eles estavam do lado do imperador que era ilegítimo e não do imperador que esses grupos entendiam como o imperador verdadeiro e legítimo. Então as disputas de poder no Japão não eram sobre tomar o trono, é sobre controlar o trono. Então no período Nari e Heian, tinham várias famílias poderosas que eles tentavam manipular a corte. Esses sujeitos importantes, como do clã Soga, do clã Fujiwara, eles faziam os imperadores casarem com filhas deles. Então os imperadores teriam filhos que seriam netos dele. Quando a criança nascia, essa criança era nomeada imperador, e esse nobre importante assumia a guarda da criança que era imperador, e assim ele manipulava o império. E depois, quando teve a Guerra Genpei, ali no final do século XII, quando os Minamoto assumiram o controle político do Japão, eu comentei essa história da Guerra Genpei no vídeo do Ashita no Jo. Os samurais, eles assumiram o controle do Japão porque o Shogun, ele tinha o imperador como um refém. O Shogun, ele cercava o castelo com os exércitos dele e dizia, não, eu tô protegendo o imperador. Só que ao mesmo tempo que ele protegia o imperador, ele tinha o imperador como refém. E teve toda uma política de shoguns para que os imperadores eles aprendessem sobre arte, sobre poesia, sobre literatura, mas nunca estudassem política, administração ou questões militares, que era para aquele imperador ele nunca tá preparado de fato para governar e tá sempre submisso ao shogun. E uma questão é, se o imperador ele tinha de fato esse poder em todas as instituições, ele era o chefe da burocracia, ele era o chefe religioso, ele era o chefe legal, pro shogun ter o poder de fazer qualquer coisa, era só ele nunca deixar o imperador falar em público e o shogun aparecer e dizer, olha só, o imperador disse isso. Então quando o shogun tinha o imperador como refém que, ou formalmente ele estava protegendo o imperador, ele controlava o império sem nunca derrubar o imperador.
imperador. Então a família imperial japonesa, ela é ainda da mesma linhagem, porque nunca houve um golpe de Estado que matasse a família imperial. Os golpes de Estado e as revoluções e as guerras japonesas era para derrubar o sujeito que estava controlando o imperador, e esses sujeitos que se revoltaram, eles assumirem o controle do imperador. Então o imperador é um título de poder. Aquele sujeito que controla o imperador, ele controla toda a unidade política do Japão. E os Gorgons aqui em Kamen Rider Black Sun, eles seguem mais ou menos essa mesma estrutura, porque os Gorgons, eles precisam do imperador para manter a juventude e a imortalidade deles, que é um privilégio que é mantido só para a elite dos Kaijins. A maioria dos Kaijins não tem isso, é só aqueles membros da elite que estão nesse pacto com o governo. Então todas as disputas internas ali entre os Kaijins, tanto as que acontecem em 1972, quando os Gorgon eram esse grupo revolucionário, como as que acontecem depois ali em 2022, com os Gorgon como partido político e como esse círculo interno, essa sociedade secreta que atua nas sombras infiltradas nas instituições, a briga é sobre quem vai ter o controle do imperador. O imperador está morrendo e eles precisam de um novo imperador. Então toda a corrida Gorgon é sobre criar um novo imperador antes que o imperador morra. E a questão que vai ser relevante ali pro Kotaro e pro Nobuhiko é: vamos matar o imperador, porque matando o imperador acaba com esse privilégio da elite Kaijin de ter vida eterna. Então matar o imperador e acabar com a imortalidade da elite Kaijin é um tipo de forma de equalizar as diferentes classes sociais que existem ali dentro dos próprios Kaijin. E essa forma como os sacerdotes Gorgons se relacionam com o rei da criação, ele está muito relacionado com uma questão muito específica, que é como as instituições políticas japonesas se desenvolveram. Se nós pensarmos no contexto europeu, na história europeia aconteceu uma unificação dos poderes políticos na figura dos reis absolutistas, e depois esses reis absolutistas acabaram tendo partes de seu poder arrancadas, desmembradas da sua função. Esse processo começa já na Idade Média, se a gente pensar na Inglaterra, pós tentativas de reforma ali do Henry III, e quando John Sem Terra assina a Carta Magna, que ele reconhece a Câmara dos Lordes como instituição legítima para aprovar algumas questões referentes à guerra e a questões tributárias, e que depois o John Locke é o autor que vai acabar legitimando isso quando ele escreve o segundo tratado sobre o governo, sobre a legitimação de um poder legislativo que está desmembrado do poder real. A gente tem o rei, e o rei, como uma das funções principais dele, é a função do chefe do Estado, aquele sujeito que tem uma função de representar a unidade do Estado e de pacificar as tensões internas do Estado. E no segundo tratado sobre o governo do John Locke, e em outras obras que vão aparecer ali no mesmo período, um pouquinho depois, vamos falar da importância de um poder legislativo separado da figura real, que vai acabar legitimando a Câmara dos Lordes na Inglaterra e a Câmara dos Comuns, e depois vai se espalhar em outras monarquias europeias. Então a ideia de que o ato de criar leis, de legislar, não é uma função do rei, é uma função do parlamento, que é um órgão separado. Depois disso, com a Revolução Francesa, vai surgir o sistema de tripartição de poderes. Não só o rei francês, ele não vai ter o poder legislativo, como ele também não vai ter o poder judiciário, a função de julgar, de averiguar se as leis estão sendo cumpridas e determinar a execução delas caso elas não tenham sido cumpridas, não pode ser da mesma pessoa que faz as leis, nem da mesma pessoa que administra. Então acabar se estabelecendo essa ideia de uma tripartição de poderes, do Estado dividido em terços poderes. Quem vai teorizar bem sobre isso vai ser o Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, e que vai ser a base para os Estados liberais, a ideia do Estado dividido nesses três poderes. Inclusive uma das funções do Estado dividido em três poderes é que cada um dos poderes teria a função de vigiar o outro e teria instrumentos para barrar o funcionamento do outro caso esse outro poder abusasse. E nessa disputa entre os três poderes, um dos poderes ia acabar trancando o outro, e assim os poderes estatais não iam conseguir interferir diretamente na sociedade, que ia beneficiar o liberalismo. A gente quer um Estado que não interfira na sociedade, vamos criar um Estado cheio de instrumentos que faz os órgãos do Estado ficar brigando entre eles em vez de atuar na sociedade. Bom, óbvio que isso ia dar problema, e já ali no período liberal mesmo, o francês, o Benjamin Constant, vai acabar teorizando sobre a necessidade de um quarto poder, uma função estatal que deveria atuar intervindo na sociedade. Tem desigualdades sociais, então tem um braço do Estado que vai lá e equilibra essas desigualdades sociais. Só que não poderia ser o chefe de Estado, não poderia ser o rei, porque uma das funções do rei é representar o Estado, a unidade do Estado e equilibrar as instituições. Se ele também intervisse, ele ia agradar uns e desagradar outros, e ia perder essa função de sujeito que estaria acima das disputas políticas internas do Estado. Então Benjamin Constant fala da criação de um novo poder político que seria o governo, e que na época não foi muito levado a sério,
império. No Brasil, o Dom Pedro II acabou implementando esse sistema, mas uma versão manipulada desse sistema, não como Benjamin Constant tinha pensado, mas sim de um jeito que garantia os interesses do Dom Pedro II. Mas desse modelo depois vai ser implementado de fato essa ideia de que o Estado deve ter um governo, deve ter um braço do Estado que deve atuar equilibrando a sociedade e regulando a economia. Vai ser implementado no México, ali pós-revolução, depois na República de Weimar, nos entreguerras, e depois vai acabar sendo implementado no resto da Europa Ocidental, ali no pós-guerra. Depois disso, e também bastante influenciado por teorias do Max Weber, vai se pensar num Estado que a administração é um poder estatal separado, então vai se tirar do rei, que nesse momento não necessariamente é rei, às vezes era um presidente. Esse chefe de Estado, ele podia ser um sujeito que ocupa um cargo hereditário, mas também nesse momento já poderia ser alguém eleito. Então o chefe de Estado, que é o rei ou o presidente, ia se tirar dele as funções administrativas. A administração pública não deve estar condicionada ao chefe de Estado, porque o chefe de Estado não deve escolher os amigos deles para chefiar a administração pública. A administração pública deve ser um órgão autônomo e técnico. Então vão fazer concursos, vão fazer provas para escolher os especialistas em cada área para administrar o Estado. E no pós-guerra, depois do Holocausto, e por influências de teoria do Hans Kelsen, ali no pós-Segunda Guerra, quando se descobre os horrores que eram cometidos na Segunda Guerra Mundial, vai se estabelecer a ideia de um sexto poder estatal, que é o Tribunal Constitucional, que deve ser uma instituição que vigia se as normas constitucionais estão sendo cumpridas. E não pode ser o governo que faz isso, não pode ser o sujeito que propõe e cumpre as políticas estatais que vai verificar se ele mesmo está executando as políticas estatais conforme a Constituição diz. E não pode ser o sujeito que faz as leis que vai dizer se a lei que ele fez está ou não de acordo com a Constituição. Então se cria a ideia de um novo poder estatal, que é o Tribunal Constitucional, que é esse poder estatal que vigia se os outros poderes estão cumprindo a Constituição. E esse modelo da hexapartição de poderes é o que é usado pela maioria dos países da Europa Ocidental. A exceção ali do Reino Unido, porque como ali eles não têm Constituição, não existe um Tribunal Constitucional para validar se a Constituição foi cumprida. Então o sistema britânico é o da pentapartição de poderes, mas o resto da Europa Ocidental usa a hexapartição de poderes. E a origem dele é isso, tinha um poder absolutista do rei e aos poucos esses poderes foram sendo arrancados do rei um a um. Só que a história política do Japão é diferente, porque existia esse imperador japonês e lá na era Nara, na era Heian, lá pelo século VIII, por exemplo, já existiam grupos sociais que estavam atuando para tirar os poderes do imperador. Então, no período do Japão clássico, já se tinham os regentes Soga, os regentes Fujiwara, que eles governavam em nome do imperador. Eram sujeitos que eles tinham cargos administrativos de famílias poderosas, que aos poucos iam influenciando a família imperial, fazendo suas filhas casarem com os imperadores, assumindo a guarda de imperadores crianças, e eram eles que administravam de fato o império e não o imperador. E quando os samurais assumem o poder, surge a figura do Shogun. O Shogun é o cara que ele vai supostamente proteger o imperador, mas vai ter o imperador como refém, e o Shogun vai assumir as funções de chefe judicial, de chefe administrativo. Ele vai legislar, mas ele vai legislar dizendo que foi o imperador que legislou, quando na prática ele está legislando, o imperador estava trancado numa salinha e ninguém ouvia o que o imperador estava dizendo. Então o sistema político japonês ali com os shoguns vai desmembrar de fato todos os poderes políticos, vão ser arrancados do imperador de uma vez só e levados para o shogun. Então o imperador japonês, ele já era só o chefe de estado. E o chefe administrativo, o chefe judiciário, o chefe militar era o shogun. Então essa perda dos poderes absolutistas que na Europa aconteceram com os reis perdendo os poderes um a um ao longo da história, no Japão aconteceu tudo de uma vez só. O imperador perdeu todos os poderes numa tacada só e foram todos pro shogun. Então o imperador japonês é aquele sujeito que ele é o chefe de estado, mas ele não é mais chefe das outras funções estatais. E no Black Sun, a estrutura Gorgon vai acabar repetindo isso, porque ali dentro dos Gorgons tem os 3 sacerdotes, e eles atuam ali muito parecido como era o conselho dos regentes Fujiwara, por exemplo. São eles ali que estão decidindo as coisas em nome do imperador, só que o imperador está guardado lá, ele não decide nada, ele não atua. Mas aqueles sacerdotes, eles atuam no interesse próprio, alegando que o interesse é do imperador. E o primeiro-ministro faz a mesma coisa, ele atua alegando que está defendendo os interesses do imperador, tanto do rei Gorgon como do imperador japonês, mas ele está ali defendendo interesses próprios. E num Japão em que o imperador é só o chefe de estado e os poderes políticos de fato são exercidos por outro sujeito, que era o shogun, que eram os militares na era Meiji, porque a restauração Meiji também foi supostamente para colocar o imperador de volta no poder, mas foi um grupo de samurais de baixa hierarquia que eram burgueses,
que colocaram o imperador no poder, mas eles acabavam sendo o conselho que governava o Japão, supostamente em nome desse imperador. Então o imperador japonês não era o cara que governava, que administrava. Por isso muitas das críticas a que se faz ao governo japonês não é contra o chefe do Estado. O imperador está lá para representar a unidade estatal. Quem governa foram esses conselhos, esses militares e esses primeiros ministros. Então, historicamente, as rebeldias japonesas, as críticas políticas não são contra o imperador, são contra o governo. Inclusive, no pós-Segunda Guerra, durante a ocupação, os líderes da ocupação dos Estados Unidos que foram feitas ali no Japão, eles questionaram abolir a monarquia japonesa e transformar numa república. Só que dentro da equipe que fazia parte dessa ocupação, tinham historiadores, antropólogos e sociólogos. E essa equipe de historiadores e antropólogos, eles aconselharam os militares de que eles não podiam acabar com o imperador. Porque se eles acabassem com o império, isso aí provavelmente seria o mote que iria desencadear uma terceira guerra mundial. Porque os japoneses não aceitariam o fim dessa instituição. O imperador está ali como representante dessa tradição japonesa, e os japoneses adoram tradição, eles adoram continuidade. E que o mais eficiente não seria depor o imperador e proclamar uma república do Japão. Seria fazer no Japão a mesma coisa que esses clãs burocratas, que os shoguns fizeram. Era colocar no poder o imperador que apoiasse os interesses dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos iriam proteger o imperador e poderiam criar as políticas que eles quisessem, dizendo que foi em nome do imperador. Por isso que o imperador japonês nunca foi julgado por nenhum crime de guerra. E Kamen Rider Black Sun, ao mesmo tempo que ela é muito crítica ao Partido Liberal Democrata e esses governos conservadores japoneses pós-guerra, que na verdade são uma continuidade dos governos durante a guerra, eles dão uma passada de pano legal para a monarquia. Primeiro, numa questão alegórica. Como o rei da criação Gorgon é mostrado? Ele é mostrado como um sujeito que ele não determina nada. Ele é supostamente o rei, mas ele é praticamente um refém, ele é uma criança ali que é manipulada pelos outros. Ele não tem nenhuma capacidade de autodeterminação, não é ele que dita nada. O poder dele é simbólico, mas quem exerce esse poder são outras pessoas que têm ele como refém. Então é uma monarquia que é mostrada como uma monarquia refém, que não tem culpa das coisas, que ela é manipulada pelos outros. Inclusive eles chegam a discutir, será que o rei da criação tem vontade própria? Será mesmo que ele tem personalidade? Será que ele tem desejos? E a gente pode pensar isso sobre a monarquia japonesa. O quanto os filhos da família imperial não têm direito de escolher sobre a própria vida deles. Como eles são obrigados a casar, por exemplo, com pessoas que foram escolhidas ali pelo aquele conselho da família imperial. Isso é mostrar a família imperial como vítima. Inclusive, quando eles mostram os experimentos que são feitos nos humanos para criar essas armas de guerra em Black Sun, a culpa desses experimentos é do antigo primeiro-ministro militar. O avô do Donami atual, que é uma caricatura do Kishi. Olha só, quem fez esses experimentos de guerra, quem manipulou as pessoas e transformou elas em monstros para usar como arma, não foi a família imperial japonesa, foram os militares, foi o governo. A culpa toda em Black Sun cai nesse governo. Não se fala em nenhuma vez sobre a responsabilidade da família imperial dos crimes de guerra do Japão. E quando mostra o rei da criação, mostra que ele é uma vítima. Ele é uma vítima como todas as outras pessoas que sofreram durante a guerra. E a partir dessa relação que a gente tem do Donami ali, do presente, interagindo com o rei da criação, a gente pode pensar, pô, se ele usa o rei Gorgon como se fosse uma coisa para atingir seus objetivos, como ele deve usar o imperador japonês? Então, aquilo ali tem uma alegoria de como o governo manipula o rei da criação, como o governo manipula o rei Gorgon. E se ele trata o rei Gorgon assim, será que ele não trata o imperador japonês assim também? Provavelmente sim. Então tem toda uma construção para criticar bem fundo, dar uma voadora com os dois pés no Partido Liberal Democrata, mas a monarquia é mostrada como vítima. E se a gente pensar de fato no papel do imperador japonês durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que considerar que a Constituição japonesa da época, que era a Constituição do período Meiji, ela foi elaborada tendo como referência a Constituição da Prússia. A Constituição prussiana, ela era um estado que tinha uma separação de poderes, mas o imperador alemão, o Kaiser, ele tinha muito mais poder do que outros reis europeus. Tinham várias funções dentro do estado que era só o Kaiser que poderia determinar, e tinha várias questões que era só o Kaiser que podia vetar. E a Constituição japonesa Meiji, ela seguia essa função. Tinha uma separação de poderes, mas tinham várias funções que era só o imperador que poderia fazer. E tinha várias funções que era só o imperador que poderia vetar. Então a Constituição Meiji, ela previa que várias funções eram exclusivas do imperador. Quando o Hirohito, o imperador Shō, assumiu, ele assumiu com uma postura de que ele não queria ser o Kaiser alemão. Ele tinha como referência o rei inglês.
Ele queria ser um rei igual ao rei da Inglaterra. E a estrutura estatal da Inglaterra é bem diferente. Na Inglaterra, o rei não tem previsão de ações específicas que só podem ser iniciadas pelo rei e só podem ser vetadas pelo rei. O rei inglês ele só atua quando os outros poderes entram em conflitos e dá um problema muito grande que ameaça toda a função estatal. Daí o rei intervém. Ele pode ir lá e pedir uma nova eleição de primeiro-ministro, ele podia pedir novas eleições das câmaras dos deputados, mas o rei inglês ele só atua em último caso. O imperador japonês era previsto que ele atuasse constantemente. Ele estava ali fazendo coisas e ele tinha que estar vigiando o resto do estado o tempo todo. E o imperador Showa, ele queria ser o rei inglês, então ele não queria se meter nessas coisas. Ele queria ser só o chefe de estado e intervir só em último caso. Só que como várias coisas era a obrigação dele vigiar, era a obrigação dele fiscalizar, ninguém fiscalizava. Então o governo militar nos anos 30 e 40 fazia tudo o que queriam. Inclusive fizeram a unidade 731, que fizeram experiências humanas, e o imperador Showa se posicionou com não é problema meu, eu sou igual o rei da Inglaterra e eu só devo intervir em último caso. Só que a Constituição japonesa dizia que ele tinha que estar lá fiscalizando, ele tinha que estar lá olhando se os militares fizeram merda ou não, e se os militares fizessem merda, era ele que tinha que ir lá que impedir. Então se o imperador Showa não é culpado pelos crimes de guerra por ação, ele no mínimo é culpado por omissão. Ele que deveria ter visto que a unidade 731 e coisas similares estavam acontecendo, e ele que deveria ter impedido, e ele não fez nada. E em Kamen Rider Black Sun mostra esses experimentos humanos, que são uma alegoria descarada da unidade 731, mostra que a culpa disso é do governo, que são os caras que vão ser os fundadores do Partido Liberal Democrata, e são os caras que estão no poder no Japão até hoje, mas em nenhum momento eles falam sobre uma responsabilidade do imperador sobre isso. O imperador japonês não aparece na série. E o rei Gorgon, quando aparece como vítima. Então, ao mesmo tempo que Black Sun tem essa crítica muito forte ao Partido Liberal Democrata e a esses ultraconservadores japoneses, mostrando, olha só, tem preconceito, tem racismo, tem experiência com pessoas, tem pessoas que são tratadas como se não fossem humanos, tem toda uma corrida para transformar o Japão em um Japão militar de novo. Mas a culpa disso, por que tem racismo? Porque tem políticas de Estado que são feitas para manter essa situação. E quem é que mantém essas políticas de Estado? Esse governo que é do Partido Liberal Democrata. E que são os caras que estão no poder no Japão há décadas, desde lá do período da Segunda Guerra Mundial. Mas não se fala nada sobre a responsabilidade da família imperial nisso. Então tem a crítica ao Partido Conservador Japonês, mas a família imperial ela passa limpa da crítica, nem se toca no assunto. E quando mostra essa alegoria do rei Gorgon como vítima. Bom, além de toda essa discussão política que está muito intricada na série, tem várias outras questões que a gente pode observar ali. Por exemplo, quanto à estrutura da história. Tem ali a Aoi, que é uma das protagonistas da série, que o pessoal falou muito na internet, que ela parecia uma versão da Greta Thunberg. E realmente parte dessa ideia, né? Ela é uma menina que é uma ativista por causas sociais ali no Japão e acaba tendo essa função de uma embaixadora não oficial das causas Kaijin em relação à ONU. Mas tem vários recursos narrativos também que a gente pode pensar na série, né? O como a relação dela com o Kotaro traz de volta aquela velha tradição do guerreiro aposentado, amargurado, que tem que voltar à ação para proteger uma criança, que é uma coisa muito velha. Inclusive a cultura ocidental já se apropriou disso, né? A gente pode ver isso em Logan, em The Last of Us, mas que isso vem lá do Lobo Solitário. Essa ideia do guerreiro veterano amargurado que tem que proteger e conviver com aquela criança. Tem os elementos que são muito específicos ali da tradição narrativa japonesa, que é de pegar personagens que têm objetivos, eles têm deveres, que é uma coisa muito japonesa, ele tem um dever a cumprir, e os deveres de um personagem são contraditórios aos deveres de outro. E isso faz com que eles entrem em conflito. Então tem brigas ali, tem lutas que os personagens não se odeiam. Eles simplesmente têm um propósito, eles têm um dever, só que o dever do outro é antagônico ao dever deles e por isso eles têm que lutar. Então o Kotaro e o Nobuhiko, o Black Sun e o Shadow Moon, eles acabam se confrontando muitas vezes por isso. Inclusive no final tem a cena do soco duplo, que é o soco duplo que vem lá do Ashita no Joe, que foi incorporado em toda a tradição do Battle Shonen, que é aquela alegoria para uma luta que não só é uma luta que é um processo dialético. Eles estão se enfrentando fisicamente, mas ao mesmo tempo que eles estão se enfrentando fisicamente, tem ali um conflito de ideias. Eles estão expondo seus dois lados e no final daquela luta tem todo um processo dialético que vai mudar os personagens. E que a iconografia em que os dois personagens se socam mutuamente é uma alegoria muito tradicional disso, dessa luta que na verdade é uma representação, uma alegoria para um processo dialético. Tem ali também a estrutura narrativa que não chega até o final da série, mas vai até quase o final, que é a narrativa em dois tempos, né?
A gente tem uma narrativa que é no presente, em 2022, e tem outra narrativa que é no passado, em 1972. E as duas narrativas, elas estão fragmentadas, mas conforme nós vamos vendo os acontecimentos numa linha narrativa, esses acontecimentos explicam o da outra linha narrativa. E quando vai para outra linha narrativa, acontece o processo inverso, ela acaba explicando da primeira. Que é uma narrativa que não necessariamente é cronológica, porque às vezes a narrativa do futuro, de 2022, explica coisas que foram mostradas na narrativa do passado. E isso é a estrutura do Kamen Rider Kiva. O Kamen Rider Kiva fazia a mesma coisa. Cada episódio tinha uma narrativa que se mostrava um momento que acontecia no presente, que era ali em 2008, e que se alternava com eventos que aconteciam na década de 1980. E os eventos da década de 1980, eles explicavam muita coisa que acontecia em 2008, e muitas das coisas que aconteciam nos anos 80 só poderiam ser entendidas a partir das consequências que tinham acontecido em 2008. Tem outro elemento muito específico de narrativas japonesas que aconteceu no arco do Bilgener. O arco do Bilgener foi um arco que me surpreendeu, porque o Bilgener, na versão original, ele era o cara que ele achava que ele tinha sido injustiçado, porque ele era o único legítimo a se tornar o novo imperador. Então ele tinha que matar o Kotaro e matar o Nobuhiko, para ele ser o único que sobrar e ser escolhido para ser um novo imperador. Mas também era num contexto em que o imperador Gorgon, ele não era só um imperador refém, ele era um imperador com poder de fato. E nessa versão, o Bilgener, ele não é esse cara que quer o poder para ele. Ele tem uma crença, ele acredita num ideal Kaijin, apesar de parecer que ele não sabe muito bem o que é esse ideal Kaijin que ele acredita. Mas na cena final dele, a gente tem uma referência com a literatura tradicional japonesa. Eu falei lá no vídeo sobre Ashita no Jo, sobre a história do Minamoto no Yoshitsune, que é o samurai ideal que foi usado como paradigma para se idealizar todo o imaginário do samurai. E o Minamoto no Yoshitsune, ele foi acusado por um crime que não cometeu, e ele era muito amigo do Benkei, que era um monge guerreiro. E quando o exército do irmão do Yoshitsune finalmente derrotou as forças do Yoshitsune, o Yoshitsune, ele se trancou numa sala para cometer o seppuku, ele ia se matar para não ser capturado vivo. E o Benkei, ele ficou do lado de fora da porta para garantir que ninguém ia interromper o seppuku do Yoshitsune. E ele conta essa história de que vários samurais tentaram invadir e o Benkei derrotou todos eles. E no final, o Benkei foi alvejado por flechas, e mesmo tendo o corpo todo perfurado de flechas, ele permaneceu em pé guardando a porta. O Benkei morreu em pé. Isso é citado no Kamen Rider Black Sun no final do Bilgener. A Aoi está trancada ali no ônibus para transmitir a mensagem dela para a ONU, em que ela vai contar sobre as experiências que o Japão fazia com pessoas para criar armas de guerra. O governo manda a polícia ir lá e matar a Aoi, dane-se, é uma guria de 14 anos, a polícia vai lá e mate ela, e a polícia simplesmente vai lá para matar ela mesmo, e o Bilgener vê isso, e ele vai lá e luta contra aqueles policiais. E ele luta contra todos aqueles policiais, mata todos eles, é ferido, continua lutando, no final ele vence todos os policiais e morre em pé. E morrer em pé tem esse significado que é muito importante na tradição das narrativas japonesas, porque ele remete à história do Benkei. O Benkei morreu em pé porque ele tinha que proteger o Yoshitsune, e mesmo morto, ele se manteve em pé para cumprir a missão dele. Então morrer em pé é uma iconografia que remete à lealdade. E isso é muito importante para o arco do Bilgener, porque o Bilgener era aquele cara horrível. Ele matou um monte de gente, ele torturou um monte de gente em nome do ideal Kaijin. Inclusive ele matou a família da Aoi e transformou a Aoi em Kaijin. Mas mostrar que no final ele morreu em pé para defender a Aoi, mostra que de fato ele realmente tinha se tornado leal a ela. Ele realmente tinha abandonado as outras crenças que ele tinha seguido e se arrependido, e morrer em pé significa, olha só, minha lealdade é a essa pessoa. Então entender essa referência do Bilgener a morrer em pé é importante pro arco narrativo do personagem, porque aquilo ali é uma demonstração que de fato ele mudou, olha só, ele abandonou tudo aquilo e a coisa mais importante da vida dele agora é proteger a Aoi. Então tem um arco de redenção ali que faz o Bilgener de Black Sun ser bem mais complexo do que o Bilgener de Kamen Rider Black de 87. E tem vários outros conceitos e iconografias da tradição dos Kamen Rider que são relidos ali, né? Por exemplo, o fato de nessa versão o Kotaro e o Nobuhiko eles usarem bastante a forma de Bata Kaijin, do Kaijin gafanhoto, e só mais pra frente da série eles se transformam de fato no Kamen Rider Black Sun e no Kamen Rider Shadow Moon. No Kamen Rider Black original, na versão em quadrinhos, o Kotaro ele primeiro tem uma forma verde e que em momentos de estresse ele acaba assumindo uma forma mais poderosa que é preta, e mais pra frente quando ele aprende a controlar os poderes dele, ele consegue se transformar no Kamen Rider Black preto a hora que ele quer. No Kamen Rider Black original de 87, eles tratam um pouco disso, a ideia de que primeiro ele é transformado num Bata Kaijin, num Kaijin. Então o Kotaro, a primeira vez que ele se transforma, aparece de
relance ele se transformando nesse Kaijin gafanhoto, mas depois disso ele acaba se contendo, ele acaba controlando esse poder e assumindo a forma do Kamen Rider Black, que tem relação com aquela questão que o Shinomori diferenciava moralmente o Kaijin de o Kaizo Ninguém. Quando ele é um Bata Kaijin, ele é uma criatura de poder bruto, ele é poderoso, mas é algo brutalizado e é algo amoral, e quando ele contém aquele poder, ele sabe usar aquele poder, mas ao mesmo tempo que ele não é só poder bruto, ele é um poder com uma capacidade de raciocinar, mas mais importante, ele é um poder com um propósito altruísta. E ao longo da série, sempre que o Kotaro se transforma, primeiro aparece de relance ele virando esse Bata Kaijin, e é algo que aparece bem rápido, em poucos frames, e logo depois ele controla esse poder, ele civiliza esse poder se transformando no Kamen Rider Black. E na série acontece isso. Primeiro eles se transformam nessa forma Bata Kaijin, que é uma forma que é poder bruto, e depois eles acabam controlando esse poder e virando uma forma que é um Kamen Rider, que é justamente esse poder, mas com um propósito. E é uma coisa que aparece em outros Kamen Riders. No projeto do Kamen Rider Gaia, que é uma série que o Ishinomori tinha planejado para 1991 e acabou não saindo, e depois um dos assistentes dele transformou em livros, que eu comentei no vídeo dos Kamen Riders Perdidos. O protagonista também, ele primeiro se transforma num Kaizorg, que é esse Kaijin gafanhoto, que é uma forma de poder bruto, e só depois, quando ele aprende a controlar esse poder e dar propósito para esse poder, é que ele se transforma de fato no Kamen Rider Gaia. Algo parecido acontece também em Kamen Rider Amazons. O Haruka, a primeira vez que ele se transforma no Amazon Lagarto Monitor, que é um Amazon que é poder bruto selvagem, e depois, quando ele usa o driver, quando ele usa o cinto dele, ele acaba aprendendo a se transformar nesse Amazon, mas numa forma que tem o poder do Amazon, mas é um poder civilizado, é um poder controlado e com propósito. E em todos esses casos, quando esses Kamen Riders eles aprendem a dar propósito altruísta para esses poderes, eles assumem essa forma que é mais civilizada e que é mais poderosa ainda. Então, um poder com propósito teria ainda mais força dentro do imaginário do Kamen Rider. E esse imaginário também vai ser importante pra gente entender o arco da Aoi, porque a Aoi, quando ela acaba se transformando num Kaijin, primeiro ela entra em pânico, ela renega, inclusive a primeira forma dela como Kaijin parece um louva-a-Deus que é recém saiu do casulo, ela tem aquela pele branca, meio semi-transparente, que parece uma carapaça ainda mole. Depois ela se transforma numa forma de Kaijin que tem a aparência de um louva-a-Deus mais maduro, um louva-a-Deus adulto, mas é muito importante a cena da transformação final dela, porque no final, quando ela invade o prédio ali do Partido do Gorgon para cumprir a promessa que ela fez pro Kotaro e ela vai se transformar, ela não simplesmente se transforma, ela materializa um driver antes de se transformar. E se ela materializou um driver, o driver é a alegoria do quê? Ela tem o poder, mas não é mais um poder bruto. Agora é um poder que tem um propósito, ela tem uma missão, ela tem uma finalidade para aquele poder. E esse poder com propósito, e se esse propósito for altruísta, ela vai se tornar ainda mais poderosa. E é isso que o driver representa. Então quando ela ganha um driver, é que ela aprende a controlar aquele poder, mas mais do que controlar, ela aprende a dar um propósito para aquele poder, ela deixa de ser só um Kaijin e vira um Kamen Rider. Se a série empregasse o conceito do Ishinomori para Kaijin posterior aos anos 70, seria aquele momento em que ela deixa de ser um Kaijin e se transforma num Kaizo Ningen, em que ela dá um propósito altruísta para essa transformação que ela sofreu à força. E o símbolo dos Gorgons aqui também é ressignificado em Black Sun. Em Kamen Rider Black, o símbolo dos Gorgons é uma serpente, tem a relacionar, né? Gorgon vem lá das Górgonas, a Éteno, a Eurília e a Medusa, aquelas mulheres que foram transformadas à força em monstros e que tinham os cabelos de cobra. Então a gente tem a serpente, e a serpente está devorando o sol. Então não só remete à questão do eclipse, né, o Nobuhiko e o Kotaro, as crianças que nasceram no eclipse, e só crianças que nasceram no eclipse na versão original poderiam se tornar os reis da criação, e que em Black Sun o eclipse está associado com um momento para transformação, né, o momento não que eles nasceram, mas o momento que eles nascem como Kaijins, é o momento do eclipse solar, e daí que vem o Black Sun e o Shadow Moon, né, o sol negro e a lua sombria. Então na versão original do símbolo Gorgon, a gente tem essa serpente, que é essa entidade de mal ancestral que é o Gorgon, prestes a devorar o sol, que vai trazer escuridão para o mundo, que é o objetivo deles. Mas nessa versão, o símbolo da Gorgon a princípio é um infinito, que representa a luta infinita. Eles vão lutar infinitamente pelo ideal dos Kaijins. E quando o Kotaro tenta passar esse ideal para Aoi, olha só, tu vai ser herdeira disso, talvez eu não esteja mais aqui em breve, e tu vai ter que assumir essa função, caso eu não consiga, de lutar eternamente pelo bem dos Kaijins, por liberdades e direitos iguais para o Kaijin. E o que a Aoi faz é dizer, não, eu não quero isso. E ela interrompe aquele símbolo do infinito. Então o símbolo que o Kotaro tem no peito em Black Sun, ele não é mais a serpente Gorgon,
uma serpente que vai devorar o mundo e levar o mundo à escuridão. Ele é a quebra do infinito. É a ideia da Oi de que nós não vamos mais lutar para sempre pelo bem dos caidinhos. Nós vamos lutar até conseguir atingir esse objetivo. Então é uma luta que não é uma luta eterna. É uma luta que tem um propósito para chegar no fim. Olha só, a gente vai conseguir realizar isso. Não é uma luta idealizada do imaginário samurai, que o mais importante é lutar e morrer sem desistir. Não é o Hogenbiki, a beleza de sacrificar por aquele ideal que tu acredita, não. É uma luta que é para vencer. É uma luta que tem um objetivo a ser alcançado. Nós vamos conseguir realizar esse objetivo. Nós vamos lutar e vamos realizar ele. Então o símbolo do peito do Kotaro acaba tendo esse significado de uma luta com um objetivo que vai ser alcançado. Então o final de Kamen Rider Black Sun, tanto na bandeira que o grupo da Aoi ostenta, como naquela cena que eu comentei antes do protesto dos japoneses conservadores pedindo a expulsão dos estrangeiros, que é basicamente o mesmo protesto contra os kaijins, só que substituído por algo que acontece de fato na vida real, ele está declarando, olha só, a luta continua. A luta continua e é a mesma luta de décadas atrás. Esses caras totalitaristas, eles estavam no poder, eles fizeram aqueles absurdos, eles levaram o país à guerra, eles mataram 250 mil pessoas sem anestesia para fazer experimentos. E esses caras, eles estão no poder, eles foram tudo anistiados, eles fundaram um partido político e agora eles estão no governo. Então existe o racismo no Japão, existe a xenofobia no Japão, existe a desigualdade no Japão. Isso não é aleatório, isso é um projeto político feito por essas pessoas que estão no poder desde os anos 30, 40, que são as pessoas que eram totalitaristas, que são as pessoas que se aliaram à Alemanha nazista. Esses caras, eles foram anistiados e estão tudo governando o Japão hoje. Então essa desigualdade, o racismo, a xenofobia, eles existem e eles são um projeto político. E isso não vai acabar enquanto as pessoas não lutarem contra isso. Isso nos leva ao grande líder da Shocker. No final de Kamen Rider Stronger, em 1975, quando os Kamen Riders se reúnem para finalmente encarar o grande líder fala que ele é uma entidade que personifica o desejo que os humanos têm de dominar os outros e o ódio que eles têm pelos diferentes. Então, enquanto as pessoas quiserem dominar e odiarem os diferentes, ele sempre vai poder regenerar o corpo dele. Essa entidade que representa o mal cometido nessas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, eles estão sempre aí. Enquanto existirem essas pessoas que elas odeiam as pessoas que são diferentes e elas acham que são superiores e por isso têm direito de dominar os outros e dizer que os outros não são sujeitos. Kamen Rider sempre foi sobre isso, desde a versão original de 1971 até o Kamen Rider Black Sun de 2022. Então por hoje era isso, agradeço quem assistiu até aqui, peço que quem gostou aperte no curtir, quem puder compartilhar ajuda bastante o canal a crescer. Convido a quem não segue o canal seguir e apertar no botão do sino para receber as notificações dos próximos vídeos, também para seguir o Ilha Kaiju nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e obrigado e até o próximo vídeo.